Oi, gente, vamos voltar aqui no nosso Conversa Macuxi. Dessa vez temos um convidado muito especial aqui, o ex-senador Romero Jucá, que, meu Deus do céu, né? Para mim é uma honra. Na verdade, eu acho que essa deve ser, na minha vida em Roraima, uns 27 anos que eu tenho aqui, a terceira vez que eu entrevisto ele. E o tempo passa, a gente se conhece aí uns bons 20 anos, mas ele continua lindo e cheiroso. Ah, que Então, bom. gente, olha, presta atenção na moral que esse homem tem aqui no Política Macuxi. Eu quero, antes de começar, eu tinha feito uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, muito interessante da gente fazer, de colocar o nome da pessoa do nada, assim, no Google, perguntar o que essa pessoa tem, assim, o que você pode registrar. E olha só como é só coisa boa. Romero Jucá é um economista e um dos políticos mais influentes do Brasil, com atuação no estado de Roraima. Conhecido pela sua habilidade de negociação, foi líder no Senado Federal em governos de diferentes partidos, FHC, Lula, Dilma e Temer. Também ministro e também o primeiro governador do estado de Roraima. E quando se fala em atualidade, ele fala assim, olha, na eleição de 2026, Romero Jucá planejou concorrer ao cargo de deputado federal por Roraima. Registrou sua candidatura após o Supremo suspender os efeitos de uma condenação que poderia torná-lo inelegível, mas após o registro, ele desistiu de concorrer ao pleito. E disse que foi junto com a família que tomou essa decisão porque não queria se submeter a um ambiente de ataques pessoais. Classificou a disputa como uma disputa de baixo nível. E a gente vai conversar com ele sobre tudo isso aí. Vamos lá. Bem-vindo, senador Jucá. Cineira, prazer estar aqui com você. Parabéns pela forma como você aborda a política, como você, falando dessa forma, atrai pessoas a pensarem na política, porque isso é muito importante, né? Porque a política é o que define a vida das pessoas. Às vezes as pessoas dizem, não, eu não gosto da política, não vou votar. Quem votar ou quem não votar, quem gostar ou quem desgostar da política, no fim, o que define a sua vida é a política. Se tiver gente boa lá, a sua vida melhora. Se tiver gente ruim, a sua vida piora. Exatamente. Então é muito importante todo mundo discutir política, pelo seu futuro e pelo futuro da sua família. E essa sempre foi a ideia, tanto do Política Macuxi como agora do Conversa Macuxi. Fazer com que as pessoas consigam... A gente vive muito próximo. Você vai no supermercado, você encontra político. Você vai na lanchonete, você encontra político. Você anda na rua, você encontra político. Então que as pessoas consigam entender o que é que faz um político ser bom e o que é que faz um político ser ruim. E... vindo aqui para essa eleição de 2026, a gente tem visto muita coisa. Até chamei essa eleição da eleição do impossível, né? Tudo que era impossível começa a acontecer. Você pensa, não, isso não é possível, daqui a pouco está acontecendo. E o que lhe surpreendeu essa imagem nessa eleição? O que está lhe surpreendendo mais? Olha, Cineida, primeiro dizer o seguinte, eu gosto da política, eu acho que a política é o que transforma, a política é o que constrói, mas a má política destrói também. Então é um elemento, a política é algo perigoso, porque pode ir para um lado ou pode ir para o outro, né? Eu estou há 8 anos sem mandato, né? Eu perdi uma eleição em 2018 por conta de muito ataque da Lava Jato, né? Perdi por 426 votos. Que é nada, né? Porque não compro voto. As minhas eleições todas foram disputadas na proposta, chegando nas pessoas, com gente, com estrutura, mas não comprando voto, porque eu acho que isso é a negação da política. E se essa ação de comprar voto, ela prospera, ela vira uma verdade, o que é que você tem no final? Políticos fazendo negociatas para pegar dinheiro para comprar voto. Quando ele se elege comprando voto, os próximos 4 anos dele não vai ser para trabalhar, vai ser para fazer mais safadeza, para pegar mais dinheiro, para comprar um novo mandato. Então eu não faço política assim. Perdi, fiquei fora. Viemos para a eleição de 2022, né? A Tereza para o governo, eu para o Senado, o Estado numa situação muito difícil, né? O governador, o Denário, com a rejeição alta, né? A situação braba, Tereza liderando as pesquisas, né? Eu disputando com o Telmário, né? A eleição do Senado, o Irã lá embaixo, e depois com tudo aquilo que aconteceu na eleição, que eu não quero aqui atacar ninguém, voltar atrás, mas dizer o seguinte: o que aconteceu na eleição? O Tribunal Regional Eleitoral, em 1 ano, constatou e cassou o governador 3 vezes. Então veja bem, um governador de estado ser cassado no seu próprio estado por um Tribunal Regional Eleitoral que sofre todas as influências do estado,
é porque o que aconteceu lá não foi bonito, né? Não foi bonito. Então foi cassado. O Irã não foi cassado porque ele terminou escapando do processo que foram mais substanciosos, né? Você se lembra que no final eu estava em primeiro lugar, o Telmário estava em segundo, o Irã estava em terceiro, e no final surgiu aquela acusação contra o Telmário, né, que foram para a polícia, denunciaram o Telmário, não sei se foi verdade, não sei se foi mentira, né, acho que não provaram aquilo, mas aquilo fez com que a candidatura do Telmário caísse muito, e aí vários eleitores do Telmário foram para o Irã, além da força do dinheiro, da força do que o governo fez, né, e terminou o Denário se elegendo e o Irã se elegendo nessa onda, né. O Denário foi cassado com 1 ano. O Denário foi para o TSE. E aí, estranhamente, o TSE, que não tinha mais que fazer análise de prova, que não tinha mais que fazer nada, só avaliar o que tinha acontecido e votar, o TSE demorou mais de 2 anos para proferir o julgamento, que era o mesmo do TSE. Né? E o que aconteceu com isso? Terminou o Denário ficando até o fim do mandato, e aí isso passou para a população de Roraima um exemplo muito ruim. Porque é o exemplo seguinte, ó, o crime compensa. Se você comprar voto, não dá problema, você fica o seu mandato todo. Né? E isso fez com que se sedimentasse aqui no processo eleitoral uma nova fase de eleição. Você tinha, e eu sou do passado, vamos dizer assim, eu sou da disputa mais antiga, eu cheguei aqui com 33 anos de idade para implantar o Estado, e a gente tinha uma disputa, o grupo do Otomar de um lado, o meu grupo do outro, o grupo do Getúlio Cruz do outro, depois veio o grupo do Neudo. Você tinha grupos que defendiam história, defendiam ideias, defendiam lideranças, né, buscavam. Você não via um movimento de dizer, não, o grupo do Jucá está querendo comprar o grupo do Neudo, o grupo do Jucá está acertando com o grupo do Getúlio. Não tinha isso. A gente jogava duro, mas jogava na bola. Então era assim que a gente fazia. Dessa eleição para lá, virou um negócio que ninguém sabe, bezerro sendo injetado por vaca, cabrito se juntando com jiboia, você virou qualquer coisa pode. Um palanque onde está todo mundo de todos os grupos ao mesmo tempo. E o cara está com um, mas está com o outro. O que impera hoje, com raras exceções, na eleição de deputado estadual e deputado federal, é o negócio, é a compra de voto. É dizer o seguinte, a conversa, você não leva proposta para o eleitor de trabalho, você leva a proposta de compra. Quanto custa a sua família? Então é 5 mil, é 8 mil, é 7 mil. É isso que está se falando abertamente no Estado. E eu vou dizer a você com muita seriedade, eu não compactuo com isso, eu não quero viver isso. Eu não quero me misturar com essa situação, porque isso, além da questão do resultado eleitoral ser falso, isso é um crime contra o futuro de Roraima. Porque, volto a dizer, não pode ser esse modelo que deve se perpetuar no Estado. E vou dar um exemplo numérico disso. Tá? Nesses 5 anos que eu não tive mandato, você sabe quanto de emenda PIX. Emenda PIX é aquela emenda que não tem plano de trabalho, ninguém sabe para onde é que vai, não tem como fazer as coisas. Emenda PIX em Roraima, nesses 5 anos, veio para Roraima R$1 bilhão. Quase orçamento, né? R$1 bilhão. Vou dar um exemplo a você, para saber onde é que está esse dinheiro. Com o meu trabalho, eu trouxe para a Tereza dinheiro, ela construiu Parque do Rio Branco, Vila Olímpica, Teatro Municipal, Ayrton Senna, Mané Garrincha, um monte de coisa nessa cidade, e somado tudinho, não dá R$500 milhões. Então, esse dinheiro que veio em 5 anos, dá para fazer 2 vezes o que a Tereza fez na prefeitura nessa questão das grandes obras. E cadê essas obras? E aonde está isso, Cidê? Cadê? Essa pergunta não quer calar. Eu acho que você que está aí pode pensar nisso.
o ruim da gente lidar com um político que também é um comunicador é que a gente fica só ouvindo assim, quase que a gente não consegue nem perguntar, né? Porque ele mesmo já vai se respondendo, ele já vai se perguntando, ele já vai se respondendo, né? Tô enfeitando, mas eu sou bonita, então eu posso enfeitar aqui. Não, pode cortar não, a pergunta. Aí eu quero saber o que todo mundo quer saber. O que foi que lhe motivou a sair dessa eleição? Porque na visão de quem estava olhando de fora, o senhor puxaria a sua chapa, né? E faria, inclusive, talvez até mais de um candidato a deputado federal lá. O que lhe motivou a sair? Bom, primeiro, a gente viu muito análise aí de muitos analistas políticos, cada um puxando para um lado, essa confusão. Então, eu quero deixar claro aqui algumas coisas. Primeiro, eu deixei de ser candidato, não foi por falta de votos. Tá? Se disputasse a eleição, eu me elegeria. E estou trazendo um documento para você aqui. O INOP todo mundo conhece. Sim. É uma empresa séria. Empresa séria de pesquisa em Roraima. Né? Ele faz uma pesquisa para deputado estadual e federal, primeiro espontânea. Sabe? Em quem você votaria? No momento desse, quando você pergunta isso, as pessoas não se lembram direito de quem é candidato. Então dá 80% não sabe e ainda vai. Aí eu falei para o Edinaldo, depois de fazer a espontânea, faz uma pesquisa induzida. Diz o seguinte, eleição de deputado federal, se os 20 candidatos fossem esses, quem é que você votava? Porque isso aglutina um pouco e vem um pouco na lembrança das pessoas. Gente, só porque eu tô traumatizada aqui, 1 minuto que eu vou cortar ele, só um segundinho, tô traumatizada aqui que o Tutu me processou, depois me desprocessou, mas me processou primeiro. Ele tá falando pesquisa, mas não é pesquisa não, tá? É um levantamento interno, feito com o INOP, para saber sobre o eleitorado. Ele vai falar um pouco sobre esse levantamento interno. Então, veja bem, o INOP fez, tá, com 4.000 questionários. Em primeiro lugar está aqui, ó, Romero Jucá. 10,9%. Isso representa 45 mil votos por aí. Tá? 45 mil votos não. 35 mil votos. Porque a gente deverá ter 350 mil, 340 mil votantes. A gente tem Sim. 380 mil eleitores, mais 340, 350 mil votantes. Em segundo está o Duda e em terceiro está o Ítalo. Vou deixar com você, tá? Depois você divulgar do jeito que está. Então, veja bem, primeiro, não foi falta de voto. Depois, não foi por conta daquela presepada que fizeram comigo, daquela adição do TRF, que eu vou dizer a você. Aquilo ali não existe, tá? Só para o pessoal entender, né? Na Lava Jato, o Deltan Dallagnol, com o Moro, os caras atacaram a política toda de um jeito, e eu era um político famoso e fui alvo também do ataque. E o que é que eles fizeram da denúncia sobre mim? Não, o senador Romero Jucá recebeu uma doação oficial da Odebrecht de 150 mil reais para fazer campanha do filho. Doação oficial, que a lei permitia. E aí os caras moveram a ação. Forçaram o pessoal da Odebrecht a fazer uma delação dizendo, não, eu dei aqueles 150 mil, era para ele fazer coisas no Senado. Ok. O processo andou, né? Eu deixei de ser senador, o processo foi para a primeira instância. Quando chegou lá na primeira instância, da Juizado Federal, o juiz, o Ministério Público, ouviu todo mundo, tudo mais. Qual foi o resultado? Eu fui absolvido. Os delatores da época disseram, não, a gente deu doação, mas deu para um monte de gente, deu até mais para outras pessoas do que para o Romero. Então, isso aqui não foi em contrapartida de nada. Eles disseram isso e eu ganhei a causa na primeira instância federal. Ok. Depois que eu ganhei a causa na primeira instância, aconteceram duas coisas. Primeiro, eu completei 70 anos, e você sabe, quando se completa 70 anos, o prazo de prescrição dos processos cai pela metade. Sim. E o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão e voltou atrás daquela regra anterior que dizia, não, o cara saiu do mandato, vai ser julgado pela primeira instância. Eles disseram, não, agora quem saiu do mandato, mas tinha mandato na época da ação, a ação volta para o Supremo Tribunal Federal. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha saído, e aí se o Bolsonaro já saído e está valendo a regra anterior, o Bolsonaro ia ser julgado na primeira instância e não ia ser cassado. Que a maioria do judiciário é bolsonarista. E não ia ser condenado.
Então voltou para o Supremo. Então, esse processo que eu ganhei estava prescrito pela idade, e se tivesse que haver recurso da primeira instância, tinha que ser para o Supremo Tribunal Federal por conta dessa determinação do Supremo. Sim. O processo foi parar no TRF1. O que aconteceu? O meu advogado, Cacai, que é meu amigo, foi nos desembargadores titulares da turma e disse, ó, o Jucá foi absolvido na primeira instância, o processo veio para cá, então a gente queria que vocês olhassem isso, tudinho, apesar de estar prescrito. O que os desembargadores titulares disseram? Cacai, nem que a gente queira ajudar, a gente não pode julgar. Tem que ser julgado no Supremo, lá no TRF1. Os desembargadores, no meio do ano, tiraram férias. Um juiz substituto assumiu, chamou mais 2 juízes substitutos e, mesmo sem poder, me julgou condenando. Veja a história. Veja a história. Quando me condenou, eu entrei com recurso, foi para o Supremo anulou a condenação, porque não podia acontecer. Porque está prescrito e porque não era o juizado correto. Então, moral dessa história, eu estou pesquisando, que eu quero saber o seguinte, por que surgiu essa condenação? Isso para mim está com cara de venda de sentença. Então, Meu Deus, que coisa pesada. Nós devemos investigar, porque, veja bem... Mas você acha que saiu de Roraima? Não sei, eu quero saber, estou procurando saber. Esse tiro saiu daqui? Veja bem, jabuti não sobe em árvore, não tem citado? É. Tinha um jabutizão daquele grande. Ou enchente é mão de gente. Daquele grande. Não tem, o TRF1 tem drenagem, não tem enchente no TRF1. Então não botou ele lá em cima. Então eu estou investigando isso ainda, mas não foi isso que me fez deixar de ser candidato. O que é que me fez deixar de ser candidato? Eu não quero, Cineida, compactuar com essa situação de eleição aqui de deputado estadual, deputado federal do jeito que está, porque é só compra de voto, é só baixaria, é só agressão. Do jeito que fizeram isso comigo nessa questão, os caras estão enlouquecidos. Tem um monte de gente com medo que eu volte a ter mandato, não sei porquê. Eu só ajudo o Estado, né? Então eu resolvi fazer, sabe o quê? Vou dar um tempo. Não estou saindo da política. Vou dar um tempo, tá? E vamos ver como é que as coisas ficam. Mas você acha que tem tendência a melhorar? A ficar diferente aqui em no Roraima, futuro? Vai piorar, antes de melhorar. Por que vai piorar? Porque, veja bem, esse modelo de eleição não leva a nada. Não leva a trabalho. Não leva a boa aplicação do dinheiro público. Na eleição de Senado, você vai ter gente disputando por merecimento e você vai ter gente disputando com dinheiro. Ela é mesclada. Para baixo vai ser uma confusão, tá? Do pescoço para baixo vai ser canela. Do pescoço para baixo é tudo canela. E eu não quero participar disso, juro a você. Ó, a idade ensina a gente. Eu não quero brigar com ninguém, eu não quero atacar ninguém, eu não quero fazer baixaria, eu não vou me sujeitar a chegar numa casa para oferecer dinheiro para a pessoa votar em mim. E se ninguém quiser votar em mim pela minha história, paciência. Eu não preciso provar nada para ninguém. Mais ainda, eu não preciso de um mandato de deputado federal para ter prestígio em Brasília. Sim, hoje o senhor é um dos não vou nem dizer ex-políticos, mas hoje o senhor, eu já andei por Brasília ultimamente, no ano passado a gente recebeu o Prêmio Sebrae de Jornalismo e eu passei no Congresso e uma coisa que ficou muito nítida ali, a gente ouvia muito as pessoas com esse deferimento, né, da sua história, de você, de ouvir os seus posicionamentos a respeito dos assuntos. Hoje eu trabalho, né, eu trabalho numa consultoria, que é a Blue Solution. Hoje eu sou um dos consultores políticos e econômicos mais importantes do país. Sim. Eu trabalho para grandes empresas, multinacionais, empresas nacionais. Então, pô, eu não vou me macular, eu não vou entrar numa presepada dessa para amanhã ter um inquérito, ter um negócio, comprou voto, pegou. Porque você entrar nisso, você vai estar fazendo roleta russa o tempo todo. Você vai ter que descer na criminalidade para pegar um mandato. Está errado. No âmago da decisão, da definição do mandato, isso está errado. Então eu não quero participar disso. Eu saio, espero. Os meus adversários e os incompetentes de Roraima vão ter um problema, porque não vão ter em quem culpar de alguma coisa. Qualquer coisa que é errada é a culpa do Jucá. Não fazia nada, não tinha mandato, mas era a culpa do Jucá. Então é o seguinte, o Jucá se afasta, vamos esperar. Acho que para o ano o Roraima vai viver um momento de muita dificuldade.
de muita dificuldade. Senador, a sua saída hoje do MDB, ele impacta diretamente na campanha da Tereza ou não? Não, Eu acho que não. Nós vamos manter a chapa deputado estadual. Nós vamos manter a chapa deputado federal sem a minha presença. E a Tereza é uma candidata a senadora que a população conhece. A população respeita. A Tereza vai ser uma candidata a senadora que vai comprar voto? Não, não vai. Mas a Tereza vai ser uma candidata a senadora que vai mostrar o trabalho dela. E veja bem, Sinede, são 2 votos. Então alguém pode até... Não, eu vou vender o primeiro voto, alguém me ofereceu, eu vou vender o primeiro voto. O segundo voto vai votar com merecimento. Vai votar pelo trabalho. Né? Então você tem aí, nesse espectro, nós temos 12 candidatos a senadores. Né? Você vai ter uma disputa ali entre 5, 6. Né? Você vai ter a Tereza, pelo merecimento, é quem mais fez nessa cidade. Né? É um exemplo de trabalho em todas as áreas. Mulheres, crianças, jovens, né? Urbanização. E só fez em Boa Vista, que foi prefeita de Boa Vista. Então, e ela tem ficado sempre numa distância grande dos ela outros. está na frente. Tá né? na frente. Acho que vão ter uns candidatos que vão ter mais dinheiro. A Helena dizem que tem muito dinheiro. O Nicolete dizem que tem muito dinheiro. A Helena é um trator. Então a população vai dizer o seguinte, ó, eu posso vender o primeiro voto, eu posso ter uma vantagem no primeiro voto, mas o segundo voto eu vou votar pela minha família, pelo futuro dos meus filhos, e aí pode mesclar. Acho que tem pessoas que têm discurso para disputar, a Tereza é a principal, acho que o Chico Rodrigues tem discurso para disputar, porque dos 3 senadores, o que mais trabalhou por Roraima nesses anos foi o Chico, tá? Nesses últimos anos, 4 anos. Tá? Acho que o pastor Isamar tem um público específico, que é da igreja, que é o público evangélico, que eu também respeito. Né? Então você tem aí uma disputa que vai ser nessa linha, isso vai afunilar por aí. Né? E qual é a expectativa do MDB para fazer candidatos a deputado? Nós vamos trabalhar para fazer 3 deputados estaduais, vamos disputar a eleição para fazer um deputado federal. Se não fizer os 34% do coeficiente, nós podemos disputar a sobra, porque agora a regra mudou. Sim. Então, quem não fez o coeficiente pode disputar a sobra. Então, a gente vai trabalhar para isso. A gente tem excelentes candidatos, a gente tem a Regiane Matos, a gente tem a Maria Helena Veronese, a gente tem a Vanessa Brandão, a Alessandro Jorge Melo, o Éden, que é o índio Macuxi jovem, então, o irmão Ari. Então, tem muita gente. Não, Meton é estadual. Tá, no estadual. Né? Então, qual é a questão? A questão é o seguinte, o MDB está muito tranquilo e vou dizer a você, eu estou em paz. Pensa num cara em paz, eu estou em paz. Por quê? Porque sair dessa confusão, não vou me sujeitar a fazer essas baixarias, mas ao mesmo tempo eu estarei ajudando os parceiros do MDB, estarei ajudando a Tereza, vou pedir voto, vou fazer tudo isso. E vou esperar. 2027 vai ser um ano decisivo para o futuro de Roraima. Acho que o Arthur está eleito. Sampaio, a tendência do jeito que ele está fazendo é ter menos votos do que teve na eleição suplementar, porque ele não está agregando. Você anda na cidade, você vê aí que os deputados estaduais e federais que apoiam ele não tem o nome do Sampaio ali atrás. Eleição do Muricy, é cada um por si. Pois é, então é cada um sobreviver. Então acho que eu torço para que as pessoas votem com consciência, vou pregar isso. Tá? Acho que vender voto é de última. Quem está comprando o seu voto é porque roubou de alguma coisa. Ninguém bota dinheiro do bolso para comprar voto, nem ninguém tem esse dinheiro. Porque uma campanha de deputado federal é 20 milhões, 30 milhões. Uma campanha de deputado estadual é 10 milhões, 15 milhões. Ei, os caras falam de milhão. Uma campanha para o Senado é 50 milhões, parece troco. Os caras falam de milhão aqui como se fosse um negócio que pegasse no meio da rua. E não é assim. Entendeu? Exatamente. É difícil. E o que o senhor acha? A gente vai ter uma mudança grande assim na Assembleia e também para deputado federal? Ou deve se manter quem está eleito? Não, eu acho que a gente vai ter na Assembleia uns 60%, 65% voltando. Tudo isso? Tudo isso. E acho que na Câmara Federal, talvez metade voltando. Vai ser um pouco maior a mudança. Maior a mudança. E para o Senado, torço e vou trabalhar para que a Tereza se eleja, e o segundo voto as pessoas escolham aí. Menos pelo poder de compra do voto e mais pelo poder de trabalho que aquela pessoa vai ter de condição de fazer. O senhor estava falando antes que Roraima deve passar por uma situação difícil após essa eleição, independente de quem foi eleito para o governo? Independente de quem foi eleito, por quê? Primeiro,
estão quebrando a máquina pública para eleger gente. E quebrar a máquina pública é um negócio, você quebra, mas depois para consertar dá um trabalho miserável. Né? Então você estão gastando demais, tá certo? Então, nós vamos ter, eu espero estar errado, eu espero não ser a mãe de nada. Mas quando eu faço análise política e econômica no Brasil, lá embaixo, eu acerto muito mais do que erro. Você vai ter dificuldade no final do governo do Sampaio. Você vai ter um desabastecimento no final do governo do Sampaio, dos prédios públicos, da saúde, da educação e tudo mais. Aí vai assumir o Arthur, eu não sei como ele vai assumir, porque ele não está fazendo campanha política, conversando com ninguém. Né? Ele não está conversando com o deputado estadual, ele não está conversando com o deputado federal. Só que é o seguinte, uma coisa... É que aqui nessa eleição de Roraima, a gente tem políticos que podem não conversar com outros políticos, mas eles conversam com Deus. O Arthur é um desses. E o deputado Hélio é outro. Ele também está toda noite na Praça do Centro Cívico, fazendo sua campanha ali com Deus. Só que é o seguinte, Deus vai orientar, vai iluminar, mas Deus não vai mandar recurso. Deus não vai pegar a Secretaria do Tesouro do Céu. Vem cá, São Gabriel, manda um dinheiro aqui para o governo de Roraima. Ele não vai fazer isso. Tá? Nem vai descer ali na Assembleia e mandar aprovar os projetos do governador. Então, o Arthur não está construindo uma base política, ao contrário, está afastando. Tá? O Sampaio não está construindo uma gestão, o governo está sem dono. Estou falando a verdade aqui, não sei em governador em quem eu vou votar ainda. Eu sei quem eu vou votar para senador. Tá? Não sei quem eu vou votar para governador. Eu sei quem eu vou votar para deputado federal e para deputado estadual. Então, governo, nós vamos viver uma incógnita. Porque não é fácil administrar. O Denário que fica dizendo aí que deixou isso, deixou aquilo. Bilhões. Deixou uma dívida. O governo do Estado está devendo. Está tudo maquiado, sem ser verdade. Então, a hora que sentar na cadeira, eu acho que o Arthur vai sentar, o Arthur vai ter que dizer o seguinte: ó, pessoal, eu encontrei esse quadro aqui desastroso. De quem é a culpa? Não é do Sampaio que ficou 3 meses, 4 meses. Vai ser daquele cara que vai estar pulando do lado dele ali, fazendo macaquice, mas, porra, ele vai ter que dizer, entendeu? Gente, tava indo bem, né? Vocês viram. Ele disse no início, eu não vou falar mal de ninguém, mas a metralhadora não aguentou. Mas é um comentário, assim, um passando, porque é engraçado do jeito que ele está fazendo, né? Mas não tenho nada contra o Denário pessoalmente, nem contra ninguém aqui. Volto a dizer, eu tô num clima de paz, porque eu já fiz... Imagina o clima de guerra. Não, imagina, mas antigamente a gente brigava, eu brigava com a Tomar, eu brigava com o Neudo, eu brigava mais. E vou falar uma coisa para você, terminei pacificado com todo esse pessoal, tá? Não tem inimigos políticos? Não quero ter inimigo político. Já fez essas pazes até com o doutor Getúlio, que eu me lembro de Getúlio meu amigo desde sempre agora. Então, eu acho que na política e na vida sempre é tempo de você reconstruir pontes. E aprendi que a política é feita de convergência. Você só deve brigar em último estágio. Mas se você puder construir uma ponte, é muito melhor do que você destruir a ponte, ter que nadar um rio e talvez a correnteza lhe levar. Né? Então é melhor ir na segurança. Melhor ir na segurança. E na próxima eleição? Na próxima eleição aí? Na próxima eleição nós temos a eleição de prefeitura, que a gente tem uma tradição, o MDB, né? A Tereza se elegeu 5 vezes e o Arthur, as 2 vezes que se elegeu prefeito foi pelo MDB, não foi pelo PL. Né? O Zeytunes é que foi. Tem uma relação ótima com o Zeytunes, prefeito Zey. Ele é um cara simpático, boa praça, bem intencionado, não quer perseguir ninguém. Ele é um cara... Não tem o que dizer do Zeytunes de falar mal. Tá? Acho que ele tem uma tarefa difícil, porque nesse processo todo assim, não é fácil, mas eu torço por ele e vou ajudar no que eu puder. Como vou ajudar o Estado no que eu puder, sem ter mandato, sem participar de nenhum conchavo político, mas eu continuo sendo roraimense. Na verdade, eu sou pernambucano de nascimento, e a escola política de Pernambuco me ensinou muito, mas vamos dizer assim, eu sou pernambucano de nascimento e de iniciação política, e sou roraimense de espírito de luta. Então, é uma soma que dá para a gente ir tocando as coisas. Eu vou ajudar esse Estado. O Estado me abraçou. Você falou, cheguei aqui para implantar o Estado com 33 anos.
O Estado me abraçou, me acolheu, me amou, eu amo esse Estado, eu amo as pessoas, entendo quando a pessoa vota em mim, quando não vota em mim. Eu acho que cada um deve votar em quem quiser e deve fazer a sua avaliação. E a gente que é político tem que respeitar isso, não tem que perseguir o cara, porque o cara não votou em você, entendeu? Isso aí é o resumo da história. Gente, vocês sabem que eu fiquei muito tempo sem falar aqui, né? Porque a gente fica olhando, a gente só quer ficar ouvindo quando ele abre a boca e fala, porque é impressionante a maneira como ele analisa e conduz a política. Então não tem como você não ficar meio embasbacado, assim, né? De ouvir ele falando e comentando e colocando. Mas eu acho que eu coloquei alguns pontos que vocês tinham dúvidas e pediram para eu perguntar. E a entrevista foi muito legal. Esse Conversa Macuxi aí tá me dando muita alegria e muito obrigada. Um prazer Romero estar Jucá, aqui. pela sua vinda aqui no Conversa Macuxi. É uma honra recebê-lo. Se quiser me convidar outra vez para um pinga-fogo, eu prometo que eu vou falar 1 minuto cada resposta. Não mais do que isso, que é para a gente poder falar e fazer muito mais confusão do que estamos fazendo agora. Então pronto, convidado sempre. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Um prazer.